Oi gente, sou eu aqui de novo para mais um vídeo do canal Azingeri. E o vídeo de hoje é o primeiro vídeo do canal de 2021 e eu fiz atendendo pedidos de vocês desde 2020 me pedindo: faz vídeo sobre mulheres africanas! Por favor, vídeo sobre mulheres africanas! Então, eu achei que seria muito nutritivo e inspirador abrir esse ano com um vídeo que são 5 fatos sobre mulherismo africana para você se nutrir. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre, né? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar do meu conteúdo. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se você conhecia o mulherismo africana, se você quer se aproximar, se você acha que podemos dominar o mundo. Aproveita e me siga também no Instagram, que lá tem muito conteúdo para acender o seu sol, assim como esse canal. Aproveita e me siga no Twitter também. Vira e mexe, eu tô lá dando uns pitacos sobre a vida. E no Facebook, agora eu tenho uma fanpage. Vai lá e curte, que tem novidades por lá também. Você já conhece meu e-book do meu livro de poesia Rasgos? Ele tá lá na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição. Então também conheça o meu site, assine a minha newsletter, me mande um e-mail se você tá interessado em aulas, palestras, orientações. E a gente tem uma novidade esse ano. Nós estamos com uma vaquinha. E assim você ajuda a sustentar esse canal e permite que a gente possa fazer mais vídeos solares para te nutrir. Então vamos à vinheta. Tudo para acender o seu sol. Galera, esse vídeo de 2021 é um vídeo que atende a pedidos que vocês fizeram continuamente no ano passado, que foi falar sobre mulherismo africano. E aí eu aproveito para dizer que tem outros vídeos aqui no canal sobre o tema, tem uma live aula, tem uma resenha crítica sobre o livro do AF, enfim, tem vários conteúdos e esse ano de 2021 eu vou tentar aprofundar um pouco mais nesse tema para vocês. Então, para poder ficar mais didático, eu dividi o vídeo de hoje em 5 perguntas básicas que sempre aparecem quando eu dou alguma palestra, quando eu fiz alguma live ou quando eu estava ali discutindo coletivamente sobre o mulherismo africano. Então, a pergunta número 1: o que seria, portanto, o mulherismo africana, né, Azingeri? Então, o mulherismo africana, ele é uma perspectiva afrocêntrica para olhar as experiências de mulheres, sobretudo, né, mulheres mães, experiências de resistência, permanência e continuidade, tanto no continente africano quanto nas pluridiásporas. Então, o mulherismo africana, ele vai estar pensando no movimento de Sankofa. O que é esse movimento? É aquele pássaro que olha para o passado a fim de buscar as pedras do ontem para trazê-las ao presente e poder plantar o futuro. Então, veja, que pedras são essas? Né? As pedras são, na verdade, as experiências factuais daqueles ancestrais. Então, quando o mulherismo africana se propõe a fazer esse movimento de Sankofa, ele vai olhar, vai buscar aquelas pedras de experiência, sobretudo de mulheres, mães em primeiro lugar, mas depois também experiência da população negra, que vai servir de resistência, permanência e continuidade. E aí é importante dizer que tem uma relação muito íntima com o matriarcado. E se no continente africano a experiência do matriarcado era totalmente ligada ao ato do parimento, a instauração do estado de Maafa, se você não sabe o que é Maafa, tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudinho para vocês. Então a Maafa, enquanto esse fenômeno de holocausto, né, de desgraça coletiva negra, no momento em que esse fenômeno se impõe, o matriarcado, que era atrelado ao parimento, torna-se um valor civilizatório. E por que ele se torna um valor civilizatório? Porque é um valor de experiência de nutrição, de proteção, de aquilombamento, de um coletivo flagelado, de um coletivo desumanizado e que, por conta dessa praxis, dessa prática herdada dos africanos continentais nesse sequestro, a gente consegue permanecer e continuar. Então, para resumir, o mulherismo africano está interessado nas experiências da população negra, de maneira geral, e como é que essas experiências elas vão servir como forma de permanência
permanência, continuidade, resistência do nosso povo nos últimos 500 anos, por exemplo, diante de um processo de desumanização dos nossos corpos, dos nossos saberes, das nossas formas de ser e estar no mundo. Então, enfim, é complexo, de maneira rápida, seria mais ou menos isso aí. Outra coisa importante, dados históricos. O mulherismo africana, ele é uma teoria afrocêntrica surgida no final da década de 80, teorizada primeiramente pela Cleonora Hudson e depois vem Nadove trazendo contribuições. Ambas teorizadoras vão olhar principalmente para as experiências de mulheres mães, porque elas vão entender que mulheres negras que são mães vão ser portadoras e transmissoras das culturas e valores civilizatórios negros. Por quê? Porque elas passam para os seus filhos, né? Elas vão legando a partir das construções familiares, aquela ideia de dar a bênção, né? De entender a hierarquia, a voz da mãe dentro da sua casa. Ela vai passar também pela transmissão oral, a contação de histórias, as histórias de família, as histórias dos antigos, que muitas das vezes são ali trazidas no nosso ambiente familiar. Então, elas vão entender que essas mulheres são, sim, agentes, né, de continuidade, de legado, de transmissão de legado de culturas africanas na diáspora. Entretanto, e aí eu vou falar em nome do coletivo Ciclo-Mulherista Africana, porque não é só meu, assim, não é uma reflexão minha, mas sim uma reflexão coletiva trazida nos últimos 2 anos. Então, 2018, 2019, 2020 não teve ciclo por causa da pandemia, não sei como será em 2021, mas o que eu quero dizer é que nesses encontros que fazíamos em 2018 e 2019 para discutir o mulherismo africano, nós entendemos em coletivo que há um deslocamento, né, do valor civilizatório do parimento para uma perspectiva de matrigestão. Então, o mulherismo africano, ele vai entender que esse legado do matriarcado transmitido pelos africanos para a sua descendência, né, diaspórica, esse legado vai ser absorvido enquanto um valor civilizatório e praticado enquanto valor civilizatório. E aí ele se torna uma matrigestão. E por que matrigestão? Porque são valores de nutrição, de construção, uma construção político-social do terreiro de Candomblé. Um babalorixá, né, entendido como um homem cis, vamos botar assim, ele pode sim matrigestar uma potência em terreiro, né? Então, quando ele vai lá matrigestar o seu Iaô, o seu Abiã, matrigestar os Ebomes, matrigestar o terreiro enquanto um coletivo social e político, além de espiritual, ele está praticando essa energia matrigestora que o mulherismo africano se interessa e usa como busca dessa pedra, né, da nossa resistência. Enfim, é mais ou menos isso. E aí vamos à pergunta número 2. Como o mulherismo africano vê os homens negros? Essa pergunta é muito interessante, porque ela ainda está atrelada a uma lógica ocidental dominadora. Por quê? Porque está perguntando o que o mulherismo africano vê, pensa sobre outra coisa. Isso é um pouco ocidental nesse termo. Por quê? Porque não é o que o mulherismo africano acha, né? Uma outra pergunta que sempre me fazem: o que o mulherismo africano acha sobre o aborto? Não é o que o mulherismo africano acha, porque qualquer coisa que eu venha falar sobre o que o mulherismo acha, sou eu falando. Então eu prefiro me responsabilizar e não botar na conta do mulherismo, mas sim deixar explícito que eu sou uma teorizadora, uma refletora. Eu penso mulherismo africana enquanto um caminho de reumanização para a população negra, mas eu não diria o que você pode ou o que você não pode. Eu acho que a pergunta mais interessante seria: o que você, sujeito pleno, solar, dotado de todas as suas capacidades plenas do seu ser, que se nutre também do mulherismo africano, e é importante dizer que é também e não apenas, o que você acha a partir dessa nutrição sobre X, Y
ou Zekuz. Deixado isso explícito, vou responder a segunda pergunta sobre os homens negros, dizendo que os homens negros eles podem participar do mulherismo africano, desde que eles também se proponham a matrigestar potências solares. Para isso, talvez precise de uma reflexão entre os homens negros para entender qual é o nível de assimilação ocidental e patriarcado que eles estão praticando nas suas vidas. Entender qual é a performance de senhor do Ocidente que ele pode ou não estar fazendo e a partir dessa lucidez ele começar a se despir e se entender também como um matrigestor da comunidade, dos seus filhos, dos seus projetos, dos seus pais, nada impede. E aí, é claro que a gente pode discutir questões muito sérias quanto à influência do patriarcado na má diagramação desses homens. Sim, nós podemos e devemos discutir sobre isso. Entretanto, é importante que, em primeiro lugar, esses homens discutam essa perspectiva por si mesmos, porque a agência da masculinidade negra pertencem aos homens negros. Então, o que nós, mulheres negras e mulheres não negras e sociedade em geral podemos fazer é contribuir no debate. Mas para que esse debate aconteça, esses homens negros precisam se responsabilizar sobre essas agendas. E aí eu tenho visto homens que se responsabilizam, tenho visto homens que não se responsabilizam e a gente vai, enfim, vivendo e caminhando. Pergunta número 3. Pessoas LGBTQIA+, podem ser mulheristas? Desde que elas sejam negras e estejam dispostas a se colocar no centro da agência de análise dos fenômenos, além de praticar a matrigestão de si e dos seus, nada impede. Afinal, o mulherismo africano, mais uma vez, ele não é uma ferramenta de influência, ele é uma ferramenta de confluência. E aí eu vou citar o Dr. Lailo África. Ele é um intelectual muito importante. Conheçam o conceito de nutricídio do Dr. Lailo África. Se vocês pedirem muito aqui, quem sabe não entra nos vídeos do canal desse ano. E aí Lailo África dizia o seguinte, ele dizia que a gente lê livro, vê filmes, enfim, se nutre de cultura, não é porque essas culturas nos deixam inteligentes. Não, não é isso. É, na verdade, porque quando a gente lê um livro, conversa, aprende coisas novas no mundo, a gente está, na verdade, muscularizando a nossa inteligência. Então, eu queria, na verdade, dizer isso, que o mulherismo africana, assim como as teorias afrocêntricas, assim como praticamente tudo que eu tenho feito nesse canal e nas redes sociais, são pensamentos de nutrição e muscularização da sua inteligência e não de influência ou imposição. Então, se você é uma pessoa LGBTQIA+, e entende que o mulherismo africano faz sentido, ou parte dele faz sentido, ou que aprender sobre isso faz sentido para você acender o seu sol e ter a sua plenitude solar, nada vai impedir que isso aconteça. Agora, o que não pode acontecer é você ficar estanque dentro de uma teoria. Não só essa teoria, o mulherismo, qualquer teoria, porque nós somos muito mais, muito maiores do que qualquer teoria saída da cabeça de qualquer pessoa. Entenderam? Botando número 4, o show da Xuxa. Pergunta número 4. Qual a diferença entre o mulherismo africano e o feminismo? Essa pergunta também sempre aparece. E aí, a primeira coisa a se dizer é que estamos pensando em agências diferentes. Ou seja, o feminismo ele tem uma agência e uma agenda que discute e dialoga pela derrubada do patriarcado. Mas ele não se quer um deslocar do próprio Ocidente. Mesmo o feminismo negro, que inclusive é muito importante para o ascender do sol de muitas de nós, inclusive o meu ascender solar também, importante frisar isso, mas o feminismo negro e o feminismo mainstream, eles estão preocupados com uma igualdade entre mulheres e o senhor do Ocidente, uma igualdade entre as mulheres na escala de humanidade que é ainda uma escala de humanidade ocidental, dentro das perspectivas e amarras do Ocidente. O mulherismo africano, ele também quer derrubar o patriarcado, embora entenda que o feminismo está fazendo isso de uma maneira bastante interessante. Entretanto, o nosso problema não está apenas atrelado ao patriarcado, mas sim a todo o ethos civilizatório ocidental. Então, eu acho que a grande diferença entre um e o outro é que a agenda, e a agência do mulherismo africano, ela está para uma derrubada do Ocidente. E que derrubada seria essa? Uma derrubada bélica? Enfim, não, gente.
Poderia até ser, mas não é o caso, né? Eu estou falando de uma derrubada, de um despir-se do Ocidente que há em nós, né? Um despir-se civilizatório, né? Um romper com a lógica ocidental dominadora do mundo, porque a lógica do Ocidente, ela é muito calcada na dominação, na colonização, na neocolonização, e aí muito desses embates, né, que são embates muito mais fomentados por pessoas que querem ver o circo pegar fogo e colocar mulheres negras uma contra a outra, por exemplo, do que pessoas que estão interessadas no fomento cultural de emancipação para homens, mulheres, negros e não negros, enfim. Então essa perspectiva de dualidade e também de rivalidade entre o mulherismo e o feminismo é muito mais externa do que interna. O que eu quero dizer é que estamos em agendas separadas, mas não são agendas excludentes. E o mulherismo africano, ele não se quer enquanto uma luta contra mulheres, ele se quer enquanto uma luta contra todo um sistema ocidental de dominação e colonização de tudo. E aí é importante frisar que nessa perspectiva, o mulherismo africano não é uma perspectiva decolonial, ela é uma perspectiva contracolonial, porque quer que o Ocidente inteiro rua, né? No sentido de eixo civilizatório, interação entre si e o outro, interação com a natureza, essa ideia de dominação a todo custo, dinheiro acima de tudo, enfim, a imposição de um Deus único. Enfim, vou ter que ficar aqui até amanhã discutindo sobre isso, mas se você está interessado em saber mais, saiba que eu tenho uma formação chamada Matriarcado Africana, Caminhos Pluriversais. Essa formação vai voltar já já, então fique ligado nas redes, assina a minha newsletter, que em breve vai ter uma formação completa sobre Matriarcado Africana para você se nutrir também. Pergunta número 5. Onde eu posso conhecer mais sobre mulherismo africana? Gente, tem muita coisa. No meu portfólio, vou deixar o link aqui mais uma vez, tem uns 3, 4 textos acadêmicos e não acadêmicos sobre mulherismo africana. Então, para quem está conhecendo o mulherismo africana pela primeira vez, eu sugiro que leia o meu texto chamado Vamos Falar sobre Mulherismo Africana. Ele é um texto bem mastigadinho, introdutório, para você entender essa perspectiva tão interessante e rehumanizadora. Também vale muito a pena conhecer o blog e os escritos da mulherista africana Anin Urace. Ela tem um blog que eu vou deixar aqui, ó, Pensamentos Mulheristas, e lá ela traz muita informação basilar sobre essa perspectiva para vocês. Dos nomes internacionais, além da Cleonora Hudson e Nadove, lembrando que tem um vídeo do canal chamado Do Af, em que eu analiso a obra da Nadove, temos também a Ife Amandiume. Aqui nesse canal também tem uma live aula sobre mulherismo africana, e lá no meu Instagram tem mais conteúdos para vocês. E além de indicar para vocês a obra do AF da professora Nadove, eu também quero indicar a vocês a obra Mulherismo Africana, editada agora no final do ano passado pela editora Nan. Tudo isso vai ajudar você a entender um pouco melhor dessa teoria e se nutrir dela para construir o seu próprio pensamento do mundo. E eu quero dizer uma última coisa, um último recadinho para todos vocês que estão me assistindo aqui até agora nesse vídeo. Nutram-se e reflitam, revejam essa necessidade e identidade teórica que a gente está se impondo nos últimos tempos. A entrada no meio acadêmico faz com que a gente entre em contato com uma série de teorias e rapidamente tenha que se identificar como qualquerista da vida, quando na verdade o mais importante é entender que as teorias elas servem para nos nutrir diante das nossas práticas, porque o que é mais importante são as experiências do viver, porque afinal viver é uma experiência radical. Então, antes de entrar numa briga infrutífera sobre vou ser mulherista, feminista ou qualquer outro ista que o Ocidente venha te propor, perceba, nutra-se, reflita e veja como é que essa teoria contribui para acender o seu sol, porque isso é muito mais humano e digno e nos permite aí sim pensar caminhos para ficar de pé na escala da humanidade. Então esse vídeo aqui não é para te convencer a ser mulherista africana, mas sim para poder te mostrar um caminho de confluência solar
para sua vida, se fizer sentido para você. Sacou? E aí, agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Digam se vocês gostaram desse vídeo, se surgiram mais perguntas, se tem dúvidas. Coloquem aqui, porque o mulherismo africano é um tema muito interessante e que eu quero fazer vários vídeos sobre esse tema ao longo de 2021. Então, a sua participação é muito importante. Eu aproveito e convido vocês a conhecerem a nossa vaquinha coletiva, que vai finalmente nos ajudar a produzir mais vídeos para esse canal, para que em 2021 eu consiga acender muito mais sóis, não é mesmo? Lembrando que o debate plural enriquece. Me diga o que você acha sobre o mulherismo africano. Eu espero que todos vocês fiquem bem. Nós continuamos em pandemia, então tenha responsabilidade sobre si. Lembre-se, ficar vivo é o nosso maior ato de afronta contra o Ocidente. Então, Kioya, Tionan. Tchau!